Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Eu devo conversar sobre o programa TIDIA às 14h, então não quero falar muito agora sobre isso. Eu gostaria que o professor José Fernando Pérez, diretor científico da FAPESP e o inspirador de todo esse programa de tecnologia da informação no desenvolvimento da internet avançada, fizesse aqui a sua palestra de abertura do evento, desse workshop, e depois a gente, para dar continuidade normal aí, não quero que atrase mais ainda. Então, professor Pérez, por favor. Muito bom dia a todos. É um prazer dar as boas-vindas a esse evento, a todos os participantes aqui do Estado, do país, do exterior, os nossos convidados que atenderam a esse convite para participar. Foi um evento organizado em regime assim de urgência, quer dizer, com pouco tempo. Nós discutimos se conviria fazer um evento dessa forma, entre um prazo limitado para preparação e para divulgação, mas chegamos à conclusão de que era importante para o programa. Deixa eu fazer alguns comentários. Vocês conhecem a FAPESP. A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É uma instituição que recebe 1% da receita tributária do Estado para financiar pesquisas científicas e tecnológicas em todas as áreas do conhecimento. A fundação existe desde 1962 e essa receita dela é determinada pela Constituição do Estado. O Estado repassa regularmente, mensalmente, com base na arrecadação do mês anterior, 1% de todos os impostos coletados. Isso representa cerca de 450 milhões de reais por ano, que são investidos pela Fundação em projetos de pesquisa de todas as áreas do conhecimento. Se nós fôssemos comparar a FAPESP corresponderia nos Estados Unidos a uma mistura do que seria a National Science Foundation, o NIH, o DOE, USDA, you name it, em todas as áreas do conhecimento. E financiamos pesquisas nas áreas básicas, nas áreas de física, química, matemática, biologia, geociências, engenharias, e também nas áreas de saúde, nas áreas de agricultura, pecuária, veterinária. E o mandato nosso é de financiar pesquisas voltadas para o desenvolvimento científico e tecnológico. Isso é importante. Muito bem. A FAPESP tem, vocês sabem, tem uma série de programas rotineiros, que financiamos projetos de pesquisas e grants em todas as áreas do conhecimento. Como disse, damos bolsas. Mas ela, nos últimos anos, decidiu assumir um papel mais proativo como agência de fomento. Um papel de não só receber propostas, analisar propostas e financiá-las, mas como também, a partir de contatos com a comunidade, reconhecer desafios e oportunidades que, especialmente num país como o nosso, estão se apresentando no dia a dia. Nosso sistema de pesquisa está em construção, em um desenvolvimento vertiginoso. Como você sabe, o Brasil representa atualmente cerca de 1,5% da produção científica mundial. Esse é um número, para entender o significado desse número, talvez fosse conveniente lembrar que a inserção brasileira no comércio internacional, o Brasil representa apenas 0,8%, 0,9% do comércio internacional. Ou seja, a nossa inserção em ciência, em pesquisa científica, é superior à nossa inserção no comércio internacional. E a taxa de crescimento da nossa produção científica também tem sido muito grande. Há 15 anos atrás, nós éramos 0,5% dessa produção científica, atualmente estamos com 1,5%.
Apenas Coreia e China tiveram taxas de crescimento superiores do Brasil nesse mesmo período. E isso é importante ser registrado. Então, nós temos tido esse crescimento muito grande, mas esse crescimento requer também, para darmos saltos ainda maiores, uma ação articulada e concentrada das agências de fomento. E o que a FAPESP decidiu fazer nesses últimos 10, 11 anos, lançando uma série de iniciativas que permitiriam a gente, de uma forma, se inserir de maneira muito rápida nas últimas tendências da pesquisa que está se dando no mundo, em todo o mundo. Então, assim, foram lançados vários programas com essa finalidade. Por exemplo, uma iniciativa importante foi a iniciativa na área de genômica, que é uma iniciativa que tinha como finalidade primeira a formação de recursos humanos, treinar muita gente nessa metodologia que é uma metodologia estratégica, especialmente estratégica para um país como o nosso, um país que tem uma biodiversidade, que é a maior biodiversidade do mundo, um país que tem problemas de saúde pública que são específicos do país nessa latitude, um país que tem uma agricultura muito pujante, né? Todo mundo sabe que o Brasil atualmente tem uma produção agrícola fantástica, né? E está produzindo, e isso porque conseguiu incorporar muita tecnologia. Então, a iniciativa na área de genômica visou exatamente formar muitos recursos humanos, capacity building é o termo que expressa melhor esse projeto, e ao mesmo tempo que se fazia ciência na fronteira do conhecimento, né? E que se remetia a pesquisadores da área de ciências biológicas para o estudo de problemas de relevância socioeconômica. Da mesma forma, foi criado um outro programa também muito importante, que é o programa Biota, que é um programa que estuda toda a biodiversidade do estado de São Paulo, e é um programa que tem muito a ver com o que nós estamos vendo aqui hoje, que é um programa que colocou 500 pesquisadores, veja bem, 500 pesquisadores, doutores do estado, trabalhando em rede, de forma cooperativa, buscando fazer um inventário e estudar toda a biodiversidade do estado de São Paulo, que é uma diversidade muito rica, embora a biodiversidade não respeite essas fronteiras geográficas de estado para estado, ainda é considerada essa região da floresta atlântica e mais o remanescente de cerrados que nós temos aqui, como um dos hotspots da biodiversidade do mundo inteiro. Então, veja bem, foi formada uma rede de mais de 500 pesquisadores doutores em todo o estado, estudando todos esses aspectos da nossa biodiversidade e fazendo um registro em tempo real dessa informação, criando uma base de dados extraordinária. Uma base de dados que forçou com que os pesquisadores adotassem o mesmo protocolo de registro de informação e assim, compartilhando a informação e criaram um modelo para a gestão da informação. Esse é um ponto importante. Talvez o ponto alto desse projeto da biodiversidade, o Biota, seja propor um novo modelo para a gestão da informação sobre a biodiversidade. E é disso que nós estamos falando aqui também. Na mesma linha, a FAPESP criou programas para financiamento de inovação tecnológica em pequenas empresas. São os programas que financiam pequenas empresas, no modelo que tem nos Estados Unidos, conhecido como SBIR, Small Business Innovative Research. Nós conseguimos, em cerca de 6 anos e meio de programa, financiar 350 empresas. É uma empresa por semana sendo financiada com projetos de inovação tecnológica, de valor comercial, e envolvendo atividade de pesquisa, porque o que a FAPESP financia, isso é importante, é a pesquisa. Numa linguagem poética, como um jurista brasileiro famoso, o professor Miguel Reale definiu, o imperativo teleológico da FAPESP é a pesquisa. Numa linguagem mais chã, mais precisa talvez, o negócio da FAPESP é a geração do conhecimento. Então, nós trabalhamos com a geração do conhecimento científico-tecnológico. Bom, é nesse contexto que eu descrevi antes, desses programas, dessas iniciativas, que se coloca o programa TIDIA, Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet Avançada. Esse programa, ele nasce da mesma preocupação, de reconhecer uma área absolutamente estratégica,
uma área importantíssima, uma área de atualidade, de pesquisa científica e tecnológica, em que o Brasil precisa dar um salto. Então, foi gerado um modelo, e é importante contar um pouco dessa história. Esse modelo ficou em processo de gestação durante mais de 3 anos. Uma comissão formada por especialistas, vocês vão ter oportunidade de conversar com cada um deles aqui, que fez um trabalho maravilhoso de conceber essa rede, né, e inicialmente gerando 3 subprogramas que serão amplamente debatidos aqui. A FAPESP tem uma história importante, teve um papel muito importante na história da internet no Brasil, você sabe. A internet brasileira, como nos Estados Unidos, começou no ambiente acadêmico, e a FAPESP foi, durante muitos anos, o único link nacional para o mundo, né? Do prédio da FAPESP saía a ligação, o acesso à internet para o mundo inteiro. O Brasil inteiro vinha via FAPESP. Isso é importante ser registrado. Então, e a FAPESP teve esse papel importante de criar essa infraestrutura de pesquisa, hoje em dia é essencial, indispensável. Não se concebe mais nenhuma atividade de pesquisa sem a internet. Aliás, a internet desempenhou um papel muito importante, especialmente num país como o Brasil, porque essa distância física que nós estamos dos centros mais desenvolvidos é uma barreira séria, né? E a internet contribuiu para diminuir dramaticamente e criar um espaço de colaboração muito maior. Isso explica, em boa parte, esse aumento da colaboração brasileira nos últimos anos e a qualidade também da produção científica brasileira, que certamente a internet foi instrumental. Então, a FAPESP teve esse papel importante em exemplo do que a National Science Foundation fez nos Estados Unidos, de criar essa infraestrutura de pesquisa e garantir a ela a qualidade na transmissão e largura de banda suficiente para a troca de informações de forma bastante proveitosa. Então, a FAPESP tem uma história, tem um papel importante na história, tem um papel referencial na história da internet brasileira. E mesmo os programas que eu mencionei anteriormente, como o Genoma, que criou essa rede ONSA, né, com 64 laboratórios no estado de São Paulo, todos conectados via internet e ao Centro de Bioinformática, da mesma maneira o programa Biota, quer dizer, seria impensável o sistema de pesquisa do estado de São Paulo, como a gente tem, inclusive com essas ações articuladas, sem uma rede acadêmica bem estruturada, em que a FAPESP sempre investiu, especialmente nos últimos 15 anos, 15, 16 anos. Bom, isso é importante dar um pouco dessa retaguarda, dessa história da FAPESP na internet. E o TIDIA é um programa que pretende inverter essa equação. Quer dizer, a internet, que é, digamos, a infraestrutura de pesquisa, né, quer dizer, aquilo que era usado para fazer a pesquisa, certo? Ela, no programa TIDIA, ela passa a ser o próprio objeto da pesquisa, né? A internet, em todas as suas dimensões, em todas as suas facetas, como objeto do estudo científico e tecnológico, né? Com finalidades muito, muito similares ao do programa Genoma que nós lançamos, que é exatamente formar gente em escala, para que as pessoas possam atuar, seja no ambiente acadêmico, seja no ambiente empresarial. O país precisa disso. Não é? Quando a gente pensa em genômica, a gente também pensa assim. Nós queríamos gente para avançar a pesquisa básica em genoma e ambiente acadêmico e gente para ir criar uma indústria de biotecnologia no país baseada em genômica. Da mesma coisa nós queremos com o TIDIA, um programa de formação de recursos humanos em escala, de forma intensiva, né? Escapando aos modelos tradicionais que o país usou. Na nossa geração usou o modelo tradicional. Quando você queria formar recursos humanos em escala, o que você fazia? Você mandava um bando de gente para o exterior, né? Como muitos de nós fomos fazer doutorado no exterior. Esse modelo não sobrevive mais no dia de hoje, porque ele não consegue ter escala suficiente para funcionar. Nós temos que fazer as coisas, aprender a fazer as coisas aqui. Formar gente, como formamos com o Genoma, é a mesma estratégia a ser usada com o programa TIDIA. Então, o programa TIDIA é um programa que inverte a equação. Internet como agora o objeto da pesquisa, né? E qual foi o conceito que informou a criação do programa? Foi um programa que também nasceu de uma articulação muito forte com a comunidade. Foram feitas várias reuniões
reuniões com pesquisadores da área de desenvolvimento de software, pessoal da área de engenharia de rede, né, porque a ideia é abordar todos esses aspectos da internet, desde o desenvolvimento de conteúdo, certo, com essas redes de altíssima velocidade, como também criar redes, uma rede que possa ser um laboratório compartilhado, que é um dos subprogramas, que é o programa aqui a Terra, criar uma infraestrutura que possa ser entendida como um laboratório a ser compartilhado, tanto pelo ambiente acadêmico, como por empresas, né, interessadas em dominar essas tecnologias e desenvolver seus próprios produtos. Há exemplo do que foi a Internet 2 nos Estados Unidos. A Internet 2 não se trata apenas de oferecer mais largura de banda, certo, para comunicação mais rápida. Trata, sim, de se entender melhor o desafio que a nova forma de transmitir conhecimento propõe para o ambiente acadêmico e para a sociedade como um todo. Nós estamos diante de problemas que requerem até um nível de conhecimento maior. Eu acho que o TIDIA vai ter que ter, um certo momento, um programa também de conversar melhor com os alunos, pelo menos os alunos de segundo grau, informando um pouco sobre a importância do papel da rede. Eu acho que esse tipo de informação, assim como em biotecnologia, na questão da internet, nós temos um problema muito sério, que o exercício da cidadania pressupõe um conhecimento melhor do que rede, de como funciona, qual é o seu potencial, quais as suas limitações, e o que pode ser atingido. As questões sociais e éticas associadas a esse novo instrumento maravilhoso que se coloca à disposição da sociedade requer não só o avanço na pesquisa dentro do ambiente acadêmico, mas requer também preparar a sociedade, certo, para um exercício consciente da sua cidadania por meio de mais informação. Eu gosto de lembrar sempre, quando tenho falado do programa TIDIA, de um livro escrito pelo Freeman Dyson, que eu considero, sou um pouco suspeito, mas eu considero um dos cientistas mais influentes da segunda metade do século passado, e certamente um dos físicos mais importantes da segunda metade do século passado. E o Dyson escreveu um pequeno livro chamado O Sol, o Genoma e a Internet, né, que é uma série de palestras que ele deu na Biblioteca Pública de Nova York. É um livro muito delicioso, cuja leitura eu posso recomendar a todos, e em que ele traça exatamente desenha uma utopia do que seria esse novo milênio, e coloca exatamente internet e genômica como os dois grandes instrumentos da revolução científica desse próximo milênio, né? E ele, inclusive, sublinha de uma maneira bastante interessante e surpreendente que o que faz a revolução na ciência são mais os instrumentos do que propriamente ditas ideias, né? É claro que não se faz nada sem ideias, mas são esses instrumentos que são colocados, no caso a internet e a genômica, que fazem, e no caso da genômica, o sequenciador automático, no caso da internet, as nossas maravilhosas máquinas que foram criadas, né, nessas últimas décadas. E isso associado ao Sol como fonte de energia, né, que exatamente e aí ele traça uma utopia de como gerar mais energia a partir da biodiversidade, com biomassa, sem criar monoculturas, então, e usando isso também como uma forma de educar e de desenvolver a cidadania. Eu acho que é diante disso que nós estamos aqui, porque, na verdade, até por uma feliz coincidência, nós temos uma atividade bonita em genômica, né? Nós estamos com esse maravilhoso programa do TIDIA, certo, da internet, e o Sol, ninguém disputará, uma coisa autenticamente nossa, né? Então, realmente, esses três ingredientes, o Sol, o genoma e a internet, nós estamos aqui disponíveis, temos à nossa disposição para fazer, digamos, agora uma culinária em cima desses ingredientes que estão aí, que nós temos que cada vez mais controlá-los e dominá-los, e entendê-los em todas as suas implicações, né? Para poder avançar no desenvolvimento e trazer mais conhecimento científico, mais conhecimento tecnológico e mais bem-estar para a nossa população. Eu acho que esse evento aqui é um evento de uma atualidade enorme, não só pelo TIDIA em si, mas propiciar uma reflexão aí pela lista de participantes e
e pelo programa, né? É muito estimulante. Eu vou certamente me empenhar para participar do que for, tudo que for compatível com a minha agenda. Mas eu queria também deixar desde já registrado um agradecimento especial à equipe que está coordenando o TDIA e que organizou. Então, em particular, vou citar apenas o nome do professor Lopes, que em nome dele estou reconhecendo a cada um e a todos nesse trabalho não só de organização do evento, mas muito mais do que isso, na coordenação, no entusiasmo com que vem coordenando esse projeto tão ambicioso, né? Eu cada vez que tenho visto o que o TDIA está fazendo, o que está se propondo a fazer, eu fico bastante até emocionado, porque realmente me surpreende. A gente não imagina, assim, não vê assim, não consegue imaginar o admirável mundo novo, né, que nós temos pela frente e que a gente consegue vislumbrar. E eu espero que vocês tenham muito prazer desse evento e, assim como eu pretendo, venho tendo já há algum tempo e pretendo ainda me aprofundar nessas horas. Então, eu quero parabenizar todos, desejar um evento bem-sucedido. Tenho certeza que nós temos também uma inauguração importante na sexta-feira, de uma primeira linha de 2,5 gigas, certo, com os Estados Unidos, um projeto que está sendo cofinanciado pela National Science Foundation, uma parceria com a Florida International University. E é a primeira vez que nós temos uma linha de 2,5 gigas, certo, que ligando abaixo do Equador com o hemisfério norte, né? Isso, na realidade, mostra essa outra preocupação também da FAPESP, de não só ter atividade de pesquisa, mas também prover essa infraestrutura importante para o nosso sistema de pesquisa. É o que eu tinha a dizer no momento. Muito obrigado e muito sucesso no evento. Nós temos um enorme prazer em receber como nosso convidado aqui o professor Philip Long, do MIT. Ele é Senior Strategist for Academic Computing, lá no MIT, e Director of Learning Outreach for MIT iCampus. Certamente o professor Long possui uma grande experiência e nós gostaríamos muito de poder desfrutá-la através da sua apresentação hoje aqui e também do tempo ao longo do workshop que nós teremos para interagir com ele. Então, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer ao professor Phil Long a sua presença, nos honrando com a participação em nosso workshop, e eu passaria a palavra para ele. Thank you, Phil, for being Muito obrigado, professor Long, por estar aqui conosco. Por favor, o senhor pode começar a fazer sua apresentação. Muito obrigado, professor Rogero. Eu peço desculpas antecipadamente por ter que falar no único idioma que eu realmente conheço, que é o inglês. Eu conheço um pouco de espanhol, mas hoje eu vou falar em inglês, se vocês me permitirem. Hoje eu gostaria de explicar como inovar a educação através do compartilhamento, falar um pouquinho do open source e passar algumas ideias sobre as questões relativas ao open source, como nós as vemos no MIT. Quais são os diferentes pontos de vista, e vou também dar alguns exemplos sobre os tipos de ferramentas que vocês podem levar em consideração, porque uma das tradições na área de educação de alto nível é emprestar ideias quando for possível. Na verdade, nós estamos vivendo a década passada, foi a década de tudo que era eletrônico, comércio eletrônico, negócios eletrônicos, e no final da década nós tivemos o eBay. Mas agora entramos num novo século, e nesse novo século é o
século do O-Decade, de sistemas abertos, fontes abertas, ferramentas abertas e padrões abertos. E também acesso aberto, é a década do Open. E também os arquivos abertos para preservar tudo isso através dos arquivos abertos. Num certo sentido, isso é um MIMA. MIMA é uma ideia cultural, que isso foi uma ideia descrita por um biólogo inglês. E é uma ideia cultural essencial que transforma o pensamento ao longo do tempo. Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, vários séculos atrás, ele defendia o pensamento de uma troca aberta de ideias. Ele é favorável a isso. E hoje isso é descrito por John Wernthal como a liberação da tecnologia, ou a tecnologia da liberação, comparando com uma ideologia oposta, que aqui é chamado da abordagem de controle e da distribuição centralizada do conhecimento. Existe uma tendência de colocar um ao lado do outro open source e soluções proprietárias e comparar uma administração centralizada em comparação a uma comunidade de atividades independentes. A dicotomia na verdade, é mais uma teoria do que a realidade. O sucesso de open source na criação de empresas de software que oferecem serviços nos limites do essencial. Uma das características que diferencia da parte econômica é que o silo ele não tem um controle estrito. E os direitos comerciais não exclusivos podem ser uma política de seguros crítica para manter o seu senso de direção para o futuro. Então, eu vou, por um momento, explicar o que eu estou falando quando eu quero dizer com open source, porque isso é uma coisa que não se entende bem em inglês. Então, eu vou definir exatamente o que eu quero dizer com open source, fontes abertas. Então, é aquele software distribuído com o código-fonte com a opção de distribuir os trabalhos derivados baseados no original, mas de uma maneira semelhante. Observe no que está escrito ali, com opção. Por que eu pus com opção? Porque eu não gosto da personificação do software como tendo motivações humanas, que é descrevido como desejo de liberdade. Eu sou um pouco mais pragmático